professoradora da Faculdade de Saúde Pública, mudou o departamento, o nome do departamento dele, que ele vai falar, que eu sei que tem alguma coisa ambientalista, mas é um parceiro da Cracolândia, dessa população vulnerável, que já está nessa área há muito tempo. Então, assim, alguém muito querido que, por acaso e para nossa alegria, faz parte da Abrande. Bom, depois de tantos elogios, né, eu que agradeço aqui, né, e agradeço o convite, a indicação, e de estar aqui nesse espaço, né, quer dizer, da Universidade de Brasília, que não é um espaço neutro, mas eu acho que é um espaço simbólico também de luta e resistência, que é a história dessa universidade, né, e nesse momento político, né, eu acho que de alguma forma também me emocionei bastante com toda o nosso ato aqui, né? Mas enfim, vou falar um pouco dessa minha experiência, né? Quer dizer que, bom, acho que antes de falar, até dando coro, né? Quer dizer, até a essa iniciativa, a todo esse nosso discurso político, né? Eu diria assim, meu trabalho é de inspiração etnográfica, né? Quer dizer, da etnografia e da sua relação com a antropologia social. Eu não falo daquela etnografia clássica do Malinowski, que os livros dizem, mas de uma etnografia contemporânea, né, que basicamente eu defendo como aquela que está nos espaços e que, de alguma forma, dá voz, né, quer dizer, aos seus sujeitos, né, quer dizer, em que nós, enquanto pesquisadores, nos tornamos tocados pelos sujeitos que pesquisamos, né? Quer dizer, e também nos tornamos íntimos desses sujeitos, né? Quer dizer, ou seja, de alguma forma a gente rompe com aqueles paradigmas, né? Quer dizer, da ciência clássica e da neutralidade e assumimos, né? Quer dizer, que o conhecimento não é neutro, né? Mas ele é construído e ele é socialmente construído, né? Quer dizer, e essa nossa e que fazer pesquisa faz parte de uma construção social em que nós estamos sempre num terreno minado, né? E que nós temos que, de alguma forma, e que o nosso compromisso ético antes, né? Quer dizer, de protocolos e instrumentos que os comitês de éticas fazem, né? Quer dizer, realizam burocraticamente. Quer dizer, muito mais, quer dizer, o compromisso que nós temos com os nossos sujeitos, né? Quer dizer, tanto com a relação que estabelecemos com eles, como também como vamos, a partir dos nossos textos, apresentá-los, né? Ou seja, e quando a gente trabalha na margem, a gente tem um grande compromisso de não marginalizar mais, quer dizer, de não estereotipar mais os nossos sujeitos e, pelo contrário, dar humanidade a eles, né? Quer dizer, e nessa questão que, como a antropologia trabalha com o humano, quer dizer, o humano só existe uma concepção do humano a partir de uma diversidade, né? Quer dizer, qualquer outra concepção de humano é uma concepção abstrata, né? Quer dizer, ela se dá a partir do momento que os sujeitos têm direito à diferença, né? Tem direito à diversidade, né? E aí eu começo, quer dizer, com uma frase do Walter Benjamin, né, que se suicida para se defender dos fascistas, né, que os perseguiram durante já a Guerra Civil Espanhola, quando ele tenta fugir, né, e que ele fala que os pobres sempre viveram num estado de exceção, né? Quer dizer, então, para a população pobre, né, quer dizer, o Estado sempre foi um estado de exceção, né? E que de alguma forma, né, quer dizer, acho que a gente está num momento de inflexão agora na sociedade brasileira, né, e eu diria assim, de que se nós presenciamos na rua determinados chamamentos, né, ao fascismo e à volta da ditadura militar, quer dizer, eu queria começar com a seguinte questão: na verdade, nós não desmontamos a ditadura militar dentro do Estado brasileiro, né? Quer dizer, o aparato policial militar
ele continua atuante, e é ele, na verdade, né, quer dizer, que governa a pobreza e governa, né, quer dizer, os nossos jovens, né, quer dizer, bom, então eu começaria com falando enfim, foi através da etnografia que eu fui para a rua e fui para as drogas, né, quer dizer, e aí eu acho que das ruas para as drogas foi um espaço fácil, né, quer dizer, eu entrei assim profundamente no mundo da rua e das drogas, né, e não tenho nenhum pudor, nenhum problema em falar de rua e de drogas, né, eu acho que existem coisas, eu acho que a hipocrisia, quer dizer, construída, né, quer dizer, pela direita e pela classe média brasileira é muito mais execrável do que esses espaços, né. Então, e assim, a primeira grande questão, e eu acho que essa discussão é uma discussão importante da gente pensar, eu acho que a gente deve pensar, muito importante o momento de estabelecer redes, e eu acho que a gente tem que discutir o ECA daqui para diante, né? Quer dizer, se hoje o ECA está sendo atacado, eu acho que tem uma série de questões, né? Quer dizer, o ECA é um documento da década de 80, de uma visão da década de 80, eu acho que eu tenho hoje uma complexidade maior desses envolvimentos, seja no plano da sexualidade, seja no plano dessa relação com o mercado ilegal de drogas internacional, etc., e suas repercussões locais, que eu acho que eu tenho que discutir para avançar exatamente, quer dizer, nessa esfera dos direitos e dos direitos desse sujeito. Então, quer dizer, essa é a primeira questão para mim, quer dizer, quando eu fui para a rua, é que a rua era vista como um estado de exceção, e aí eu passei a ver a rua como um espaço de socialização, né? Quer dizer, ou seja, e do termo crianças e jovens ou adolescentes em situação de rua, quer dizer, eu passei a criar o termo crianças e jovens em trânsito para a rua, né? Quer dizer, para mim essa palavra, essa noção de trânsito era uma noção extremamente importante, porque ele refletia, ele dava exatamente o fato, né? Se a gente for pensar o que foi a rua nas sociedades ocidentais, né? Quer dizer, a rua sempre foi um espaço de liberdade, né? O próprio Estado burguês, quer dizer, as oposições, elas se constroem desde o século XVIII, século XIX, nos cafés. Os cafés, quer dizer, era um momento de crítica da sociedade, quer dizer, e a rua, e veja, como eu de alguma forma trabalho essa noção de rua e a noção, de alguma forma, das drogas nessa sociedade, os psicoativos na sociedade, quer dizer, a rua sempre foi um espaço de alteração de consciência, né? Porque a consciência burguesa se preservava dentro das casas. A rua é o lugar da mudança e da liberdade, é o lugar em que se altera a consciência, né? Então, essa procura, quer dizer, para mim, quer dizer, toda essa procura pela rua, pela alteração de consciência, é uma procura positiva, é uma procura em não repetir, né, o que as gerações anteriores foram. É uma procura de não ser mais o que o meu pai pobre, miserável, a minha mãe miserável, quer dizer, é um exercício de resistência, né? Quer dizer, eu experimentar as coisas na rua, então a minha visão, inclusive, sobre essa questão, né? Quer dizer, naquela época, dos inalantes que eram usados na rua, quer dizer, não era uma questão negativa, mas era uma determinada procura de se diferenciar, quer dizer, de não repetir as mesmas coisas, né? Quer dizer, eu acho que assim, foi sempre assim que eu interpretei esse movimento, né? Quer dizer, e ele vai sofrer, quer dizer, um movimento de contenção, né? Quer dizer, bom, essas crianças, esses jovens, são colocados numa situação de liminaridade, quer dizer, esse termo liminaridade na antropologia é um conceito importante porque ele mostra que toda vez que as sociedades tentam mudanças, elas vivem períodos liminares, e os períodos liminares são os mais ricos da história da humanidade. Se a gente pensar nas experiências revolucionárias, quer dizer, na Revolução Francesa, no período da radicalização,
no período heróico da Revolução Russa e não depois da burocratização e da stalinização. Quer dizer, se a gente pensa nesses momentos, eles são momentos de liminaridade, em que as pessoas se suspendem as regras, suspendem as normas, e ela se vê em frente à vida, né? Quer dizer, de uma forma muito mais destemida, muito mais desamarrada, né? Então, a rua, para mim, quer dizer, sempre me pareceu como esse espaço liminar procurado pelos jovens, né? Enfim, assim como a própria noção de juventude, na noção sociológica de juventude, é uma noção de mudança, é a partir das gerações que mudam a sociedade, né? Então, essa primeira colocação, quer dizer, e aí eu até ultimamente fui revisitar todos esses registros, né, porque aí tem um momento da entrada do crack nos circuitos de rua, e foi um momento de ruptura, inclusive porque os educadores começaram a temer. Era muito engraçado como a gente constrói uma droga e como o crack foi construído, né? Quer dizer, o crack é um derivado da cocaína. E, de alguma forma, a cocaína, para mim, é a grande droga do neoliberalismo econômico. Ela representa, e aí eu falo isso sem moralismos, quer dizer, eu acho que a própria deputada que colocou essa questão da sociedade do consumo, e eu acho que as pessoas usam as drogas das maneiras mais diversificadas, né? Quer dizer, eu acho que as usam por prazer, as usam por perdas ou por excesso, né? Quer dizer, no momento em que a própria psiquiatria oficial estimula esse uso, né? Quer dizer, aliás, um psiquiatra famoso da Universidade de São Paulo, a ser entrevistado nas páginas amarelas da Veja, dizia assim: as pessoas que têm problema, procurem um psiquiatra. E as que não têm, procurem também, porque elas vão viver muito mais felizes e contentes com aquilo que o psiquiatra vai prescrever. Então, essa própria questão, e eu diria, olha, em que medida, né, quer dizer, a rua não imita essa sociedade, quer dizer, essa introdução. Acho que aí é mais complexo, e aí eu acho que uma coisa que é uma demanda para a gente de pesquisa ainda, de campo de pesquisa, é que a gente não sabe mapear essa introdução e essa questão dos mercados e do mercado de rua. Eu diria assim, o crack ele conseguiu tornar, como investimento neoliberal, ele conseguiu agregar à economia a população mais pobre e miserável possível. Eu tenho que pensar que atrás disso tem uma questão econômica, né? Quer dizer, e o fato. E dentro dessa questão econômica tem uma questão que multiplica o lucro, que é o proibicionismo, né? Quer dizer, então, eu acho que não dá para pensar essa história se a gente não pensar em alternativas ao proibicionismo às drogas, né? Então, essa questão do trânsito e do transe, né? Quer dizer, era passa a fazer parte da rua e desse universo, né? E aí, bom, estava falando disso. Quando o crack chega, os educadores morrem de medo, saem da rua e dizem, eu não posso brincar com as crianças. E ultimamente, quando eu fui revisitar esses registros, né? E aí, bom, como a Ione citou o departamento, atualmente estou no Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, e os meus colegas, toxicologistas, etc., enfim, estou numa ala do Saúde do Trabalhador, e aí eu comecei a revisitar isso e pensar, bom, o que era inalado, a cola de sapateiro, o tíner, etc., de alguma forma, eram muito mais, do ponto de vista sanitário, afetavam muito mais do que o crack. O crack é um derivado da cocaína. Quer dizer, o grande problema do crack é que o crack é o resíduo da cocaína. E é uma cocaína de má qualidade misturada. Mas se eu for fazer essa transição, ele representou uma redução de danos em relação às drogas anteriores, né? E aí, veja,
de alguma forma, isso foi pensado, não foi pensado, de alguma forma, pelo tráfico, né? Quer dizer, o tráfico, de alguma forma, se avança, né? Quer dizer, a própria visão, quer dizer, defensiva que se tem a partir disso. Então, o que eu tenho que pensar? Que esse mercado das drogas, então, eu falando da situação de rua, quer dizer, dessas crianças, uma outra coisa extremamente importante e que não é tocada nunca é o seguinte: as pessoas transitam, as pessoas têm um curso de vida, né? Quer dizer, então, eu também entrar e consumir um determinado momento não significa que eu vou fazer isso o resto da vida. Quer dizer, eu tenho uma visão também fragmentada e parcializada da relação das pessoas com o uso e da condição que elas se encontram. Então, eu tenho que olhar isso como um processo, né? A grande questão é que instrumentos eu tenho para que essas populações, esses jovens à margem, saiam desse processo, né? Ou continuem desse processo e fazem outra coisa. Bom, porque desse circuito de rua, eu estou falando pesquisa da década de 80, da década de 90, quer dizer, eu passei a fazer 2 ou 3 etnografias, isso também, alguns orientandos meus, como a Selma, quer dizer, fez a primeira etnografia no ano 2000, lá na região chamada da Cracolândia de São Paulo, né? que aliás, assim, eu faço uma outra questão importante, né? Porque uma das coisas que a política conservadora fez foi generalizar o termo Cracolândia, quer dizer, tem N Cracolândias no país, e dizendo o seguinte: os espaços públicos de uso de drogas são diferentes, têm dinâmicas particulares, eu não posso generalizar. O caso de São Paulo é um caso, a Cracolândia se estabelece na antiga zona do Meretrício da década de 40, que é a região dos Campos Elíseos, e que sempre foi uma região de tolerância, ou seja, a polícia sempre conviveu com o tráfico de drogas naquela região. Então, quer dizer, não é à toa que isso é mais, enfim, por uma questão desse cuidado, né, quer dizer, se generalizar determinadas coisas. Mas, também, nessa segunda fase de pesquisas, quer dizer, o que eu... primeiro, quer dizer, entre os usuários, a massa de usuários que está lá, quer dizer, eu tenho uma extrema diversidade, mas tenho muitos jovens. E tenho jovens, inclusive, que são bem-sucedidos profissionalmente, né? Na perspectiva do mercado neoliberal. Eu acho que a gente tem que entender essa relação Estado, neoliberalismo e drogas, que eu acho que é uma outra coisa importante. E são jovens, por exemplo, que trabalham com computação, ganham bem, têm um curso técnico de nível médio, então, assim, eles ganham bastante dinheiro, porque consertam o computador, fazem programação, e, de repente, vão para lá e passam 2, 3 semanas usando o track, e depois, a hora que acaba o dinheiro, voltam a trabalhar, né? Então, isso é muito típico de um cenário neoliberal, e da forma de dar lucro, né? Ou seja, né? Quer dizer, a rua também aprendeu a desmistificar que as coisas que a academia construía a respeito do uso têm que ser relativizadas, né? Quer dizer, eu tenho que olhar sempre para o uso de drogas dentro de uma... Aliás, isso é clássico do Zimmermann, né? Quer dizer, do estado subjetivo, do lugar, do local, do contexto, né? Quer dizer, do ambiente, né? Quer dizer, dessa questão do ambiente, das relações, quer dizer, eu tenho que complexificar essa questão. Aí eu diria que, agora, enfim, para além dessas pesquisas, e quando a gente olha a dinâmica dos próprios espaços centrais da cidade, quer dizer, muitas das pessoas, dos jovens que vão para lá, eles são expulsos da periferia. E esse é um processo, e eu, para falar do processo, falo de um processo muito particular de São Paulo, porque num determinado momento a gente tem uma organização, né, quer dizer, da criminalidade, que é o PCC,
E o PCC em São Paulo assume a seguinte questão, não, olha, e até para falar, estou falando de uma década atrás, hoje a coisa está um pouco mais degringolada do que esse cenário, mas a grande questão do PCC é que ele estabelece uma ética de não matar pela disputa do território. Quer dizer, a gente não mata, mas a gente exclui. Ou seja, aquele jovem que não funcionou direito, ele é excluído. Olha, você sai do meu pedaço, suma daqui. Eu não mato mais, mas você vai embora. E a Zona Central se tornou um refúgio, né, quer dizer, desses jovens. Ou seja, numa dinâmica da periferia para a região central, né? E, enfim, quer dizer, isso, se a gente for olhar o índice de mortalidade entre jovens, né, quer dizer, essa mortalidade altíssima do Brasil, mais na cidade de São Paulo e depois do estado de São Paulo, ele cai drasticamente. Isso não tem a ver com a polícia, tem a ver com a organização criminosa. E, pelo contrário, o grande número de jovens e de adolescentes que continuam a morrer, quer dizer, são mortos pela polícia hoje, né? E em nome da repressão às drogas, né? Então, se a gente for olhar, quer dizer, da Fundação Casa, que trocou de nome para a FEBEM, aos presídios, né? Quer dizer, a questão das drogas, né? Quer dizer, infracionam o sistema prisional, justificam as mortes, né? E, de alguma forma, mobilizam toda a ação policial, né? Quer dizer, isso na região central de São Paulo, existe uma competição entre polícia, isso eu estou me baseando na fala e na presença lá, entre polícia civil e PCC, né? Quer dizer, na distribuição da própria droga, né? Então, de alguma forma, quer dizer, tem alguma coisa problemática e eu fico pensando o seguinte, falar, bom, será que se a polícia sair das drogas, ela vai ter que pensar para que ela existe, ela vai ter que fazer ação policial, porque hoje ela vive em torno desse mercado ilegal, né? Quer dizer, então, eu estou de alguma forma colocando de que, bom, eu falei a situação dos jovens na Cracolândia agora. Quando a gente vai para a periferia, quer dizer, a gente não tem uma noção numérica, mas o livro da Vera Pérez, que é uma colega da USP, uma socióloga que também estuda a relação das cidades, né, e as cidades neoliberais, quer dizer, calcula que na cidade de São Paulo eu tenho cerca de 350 a 400 mil jovens empregados no tráfico ilegal de drogas. Ou seja, o mercado ilegal de drogas é um mercado de trabalho, né? E a atual legislação sobre drogas, quer dizer, ela diz o seguinte, bom, o uso é uma questão de saúde, mas o tráfico é uma questão de segurança. E baseado nisso, eu tenho o direito de prender, reprimir e matar, né? Ou seja, só que para essa população de jovem, essa distinção entre uso e tráfico não tem no mínimo sentido. Inclusive, quanto mais a gente vai na Zona Central, mais a gente observa o chamado microtráfico. Ou seja, as pessoas conseguem ganhar roupas usadas, que elas trocam por uma pedra, que elas cortam em 4, daquilo elas conseguem barganhar um almoço, então, a pedra virou uma moeda de troca e ela sustenta aquela economia de rua, né? Então, eu pensar, quer dizer, nessa legislação proibicionista, né? Quer dizer, eu estou pensando numa questão que vulnerabiliza os jovens, né? Quer dizer, ou seja, enfim, se em algum momento, né, quer dizer, eu repensar isso, ou pensar
E aí eu acho que o que a gente tem falado, inclusive uma das questões desse seminário do dia 29, ele chama Alternativas ao Proibicionismo. Porque enfim, a gente não tem muita ideia, né? Quer dizer, eu acho que na prática, quer dizer, eu acho que tem a questão do Uruguai, que legaliza a maconha, tem o caso de Portugal, que eu conheço bem, né? Quer dizer, e o caso de... Agora, Portugal, com a crise econômica, muita coisa degringolou em Portugal, muita coisa, mas, por exemplo, uma coisa que eu presenciei em Portugal, assim, que as pessoas iam comprar haxixe numa dona de casa, em que você você chegava lá, ela te oferecia um cafezinho, etc, etc. Ou seja, não existia, quer dizer, esse comércio, né, quer dizer, ou seja, não existia uma repressão tão avassaladora sobre essa questão. Aliás, duas coisas que eu achei muito interessante em Portugal, quer dizer, uma foi isso e outra foi um tipo CAPS que eu visitei. Quando a gente entra dentro do CAPS, a primeira coisa que os técnicos falam, olha, vou falar para você que é brasileiro, aqui a gente não acredita no absenteísmo, quer dizer, na abstinência. A gente não acredita na abstinência, a gente faz redução de danos e a gente vê os profissionais negociando com as pessoas que iam para a rua o que eles recebiam, no sentido, olha, você vai comprar, mas olha, compre menos hoje, ou seja, a negociação muito clara e evidente entre profissionais e a compra, quer dizer, ninguém fazia vista grossa ou alguma atitude hipócrita, né? Quer dizer, saber que as pessoas iam comprar droga em algum momento, né? Quer dizer, mas simplesmente tentavam reduzir danos junto com eles. Então, dessa observação, quer dizer, deu muito para perceber essa diferenciação, pelo menos de um Estado, que eu diria, ele não é um Estado também como se apregou, ele tem, o Estado português é violento também contra a pobreza, mas tem muito mais espaços de negociações do que de repressão, né? E outra realidade que eu conheci, também eu acho que uma autora que eu recomendo, que é a Maria Peri, que é uma antropóloga argentina da Universidade de Buenos Aires, que foi a questão do paco. A Argentina não tem um crack, mas tem um paco, que é uma forma de cocaína também fumada, que por um acaso, né, quer dizer, esses acasos também políticos, ele entra no período da pior crise da sociedade argentina, no 2000, 2011, e ela faz a pesquisa dos bairros e basicamente a ideia da morte, né, quer dizer, os jovens morrem à míngua nos bairros e a grande questão que se faz, a associação que se faz assim, as drogas matam os jovens, e aí ela vai desconstruir isso aí, mostrando que a relação não era uma relação direta, né? Bom, porque as mães, a grande questão, ele entra no período da pior crise da sociedade argentina, no 2000, 2011, e ela faz a pesquisa dos bairros e basicamente a ideia da morte, né, quer dizer, os jovens morrem à míngua nos bairros e a grande questão que se faz, a associação que se faz, assim, as drogas matam os jovens. E aí ela vai desconstruir isso aí, mostrando que a relação não era uma relação direta, né? Bom, porque as mães, a grande questão dela que promove na etnografia é que as mães tinham uma incerteza sobre essa morte. Se for um policial, se ele morreu de overdose, o que aconteceu, quer dizer, essa questão da incerteza. E aí ela documenta esse sofrimento social, né, quer dizer, que vulnerabiliza e transforma em sofrimento psíquico das mães, né, quer dizer, em relação aos filhos. E aí, de alguma forma, eu em diálogo com os trabalhos da IPL, né, quer dizer, vou aqui terminar minha fala com algumas das questões que eu diria que fazem parte desse mundo dos
dos jovens e que são apressadamente, né, quer dizer, sem nenhum tipo de complexidade associado à questão das drogas ou à questão da marginalidade, né? Quer dizer, primeiro, essa questão da normalização das mortes, né? Para os pobres, quer dizer, morrer aos 20 anos começou a ser normalizado, né? E aí, eu diria, e a Epele faz uma discussão muito interessante no trabalho dela, ela fala assim, normalizado, mas não naturalizado, porque no momento porque por enquanto as mães, as famílias ainda se indignam com essa questão das mortes, mas que a continuar isso, e eu acho que em alguns espaços da periferia de São Paulo já existe uma naturalização, ou seja, aquele estado em que as pessoas já não se mobilizam mais, né, por essa questão, né? A escassez de recursos materiais, sociais, quer dizer, o quadro da periferia. Gente, a gente visitar a periferia só tem bocada e igreja evangélica. Então, quer dizer, quando você olha para isso, é um local de extrema pobreza de socialização de redes, né? Quer dizer, então, se eu tenho que repensar o F, repensar isso, eu tenho que repensar, quer dizer, a presença de outras questões. E aí, eu não defendo, eu não digo que o Estado não está presente. Na realidade de São Paulo, ele está extremamente presente. Eu não tenho uma não presença do Estado. Ele está presente com a polícia 24 horas por dia e com o sistema socioeducativo, né? Quer dizer, que também não faz outra coisa senão gerenciar as medidas, né, de contenção, as medidas de liberdade assistida. Né? Quer dizer, o sistema socioeducativo também não promove outras coisas, senão gerir burocraticamente essas medidas. Quer dizer, então, além das igrejas evangélicas e das bocadas, eu tenho a presença do Estado e uma presença forte nesses dois setores. Olha, as equipes de liberdade assistida, enfim, numa periferia leste que eu fui, elas são presentes, elas existem, as pessoas sabem, referem. Quer dizer, ali está o PCC, aí você entra, o PCC fala, olha, ali está a polícia, aqui vive de roubo de carro, cada carro é R$1.000 para a polícia, ali estão os agentes socioeducativos, né? Quer dizer, os jovens que traficaram, os que não foram presos estão ali, etc. Quer dizer, essa presença mas ela não acrescenta nada a essa escassez de recursos materiais e sociais, né? E a esse nível de pobreza, que não é mais uma pobreza de fome, de necessidade primária, mas é uma pobreza que ela se identifica, quanto mais eu aumento no mundo do consumo. Né? Quer dizer, ela é tanto mais pobre, quanto mais a possibilidade que a cidade me oferece do consumo. Né? A dissolução das redes de proteção e cuidado, quer dizer, eu acho que uma outra coisa que eu diria, a presença do socioeducativo nas periferias, quer dizer, ela não tenta dialogar com as mães e estimular redes de proteção e cuidado que as próprias pessoas da comunidade fazem, que as próprias mães estabelecem. Né? Então, assim, movimento de mãe, por exemplo, que chegaram, eu tenho casos de relatos que o filho ia levar uma carga de droga, uma mãe começou a levar, olha, você é menos suspeita em relação à polícia. Ou seja, eu diria que levar o ECA para a periferia é apoiar essas redes informais de proteção e cuidado que a própria comunidade faz. Né? A criminalização, a repressão policial abusiva e discriminatória, né? Quer dizer, e aí tem essa questão da raça, que é muito forte, né? O encarceramento em massa, o conflito entre grupos locais, porque eu tenho a briga com gangues, e aí eu acho que é extremamente bom lembrar essa questão acho péssimo, essa questão das armas, né? De uma sociedade que votou sim ao armamento da população e agora quer armar ainda mais, quer dizer, então isso, ou seja, eu estou de alguma forma estimulando esses conflitos locais, a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, né?
porque o sistema de saúde também é outro foco de discriminação. Quer dizer, o jovem com aquela aparência, da mesma forma que a polícia discrimina, o serviço de saúde também discrimina, né? Quer dizer, eu acho que isso é uma outra questão forte, né? Que aí, enfim, às vezes, jovens com bala, quer dizer, e tem toda essa questão, a aliança do serviço de saúde com a repressão. A partir do momento que eu recebo uma bala, né? Então eu tenho relato de casos em que as balas são extraídas domesticamente. Porque se eu chegar ao pronto-socorro, eles vão me entregar à polícia. Né? Ou seja, eu tenho esse ponto mais evidente, mas eu tenho desde assim, eu estou com tosse, eu não vou lá porque eu vou ser tratado como marginal. Né? Então essa questão do serviço de saúde, né, que também trabalha com a discriminação e com o estigma, e os efeitos deletérios das drogas de má qualidade, né? Quer dizer, no caso, o crack, que é o descarte da cocaína para os pobres, né? Quer dizer, então, eu diria, esse aí ainda é uma outra questão, que o fato da gente não pensar alternativas ao proibicionismo, você deixa de controlar essa droga que está em circulação. Eu lembro de outra experiência, né, que eu tive quando fiz um estágio na França, quer dizer, com a Lia Cavalcante, que é uma brasileira, né, e que teve espaço EGO, que era o fato do Observatório Europeu de Drogas, quer dizer, contratar jovens na periferia que traziam as drogas para você analisar quimicamente e poder o Ministério da Saúde, quer dizer, saber e olha, a França é um país proibicionista, mas por alguma questão de redução, pelo Ministério, né, quer dizer, assumir uma política de redução de danos, ela estava preocupada com o produto que estava sendo inalado. Né? Quer dizer, então, essas questões me parecem que elas, dentro desse quadro, né, quer dizer, acionário, me parece assim que viram escândalos, né? Que são questões técnicas que deveriam ser assumidas e talvez uma discussão técnica mais séria pudesse levar para essa questão. Enfim, eu acredito que eu vou parar por aqui, né? Quer dizer, toda essa minha exposição, mas eu acredito, quer dizer, eu encerraria isso que para mim, uma das questões que me tocaram muito foram as manifestações de junho do ano passado, que eu acho que quando o povo sai às ruas, mas tem uma decantação depois, né? Porque eu acho que, inclusive, no caso de São Paulo, quer dizer, quem sai primeiro às ruas foi o movimento Passe Livre, que é um movimento de jovens, né? Mas junto com o Passe Livre saem outras bandeiras que, inclusive, nada tinha a ver com o Passe Livre, mas eu cheguei a escrever um editorial na revista Saúde e Sociedade, que uma coisa que me tocou muito foi no meio das manifestações, e isso apareceu em várias partes do Brasil, que era o caso do Amarildo, que tinha sumido numa unidade pacificadora. Então, você via os cartazes onde está o Amarildo. E aí, isso me pensou, quer dizer, pensando no Foucault, na biopolítica, e no Agamben, em outros que discutem Foucault hoje, numa questão biopolítica, nessa política de corpos, né? Quer dizer, uma história tão antiga, que é a história da Antígona na tragédia grega, né? Quer dizer, que a Antígona bater as portas do Estado para dizer onde estão os corpos, né? Quer dizer, desaparecidos daquelas pessoas. Né? E aí isso nos lembra um período da ditadura. Agora, eu acho que estão invisibilizados esses corpos dos nossos jovens, né? Que encarcerados ou mortos, quer dizer, eles não vêm à tona, e que talvez seja um momento em rede, em sociedade, quer dizer, a gente começar a cobrar isso do Estado. Ou seja, de reverter essa questão, né? Quer dizer, desse avanço, né? Quer dizer, de direita, que eu também não acredito. Eu fico pensando muito num texto clássico da ciência política, que é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte do Marx, que ele fala a história
ela se repete, a primeira vez como tragédia, e eu penso no nosso 1964, e no segundo momento como farsa, né? Quer dizer, então eu vejo muito esse momento político como uma farsa, uma pantomima, né, demagógica frente a uma opinião pública fabricada. Agora, o grande temor dessa farsa é que se ela tiver uma catalisação, como é o caso clássico da França, do Luís Bonaparte, de um Estado autoritário e fascista, eu posso ter brecha para isso, né? Então, acho que é esse momento, quer dizer, de cobrar, de responder a essa questão, né? Quer dizer, onde estão esses corpos que o Estado encarcera e enterra, né? Eu acho que pensar nos jovens hoje é a gente pensar de alguma forma em todos esses corpos anônimos que de alguma forma estão sempre encarcerados em nome da lei, da justiça e de um Estado que, na verdade, né, quer dizer, defende a repressão, a eugenia, que não conseguiu se desfazer do seu estatuto pós-colonial, né? Eu acho que sim, que a gente, como se a gente não fosse uma nação, continuasse sendo um país pós-colonial, né? Escravocrata, né? Quer dizer, que não conseguiu mudar, né? Quer dizer, como nação. Então, termino por aqui.